Fala galera, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da massa 108. Hoje tô gravando dia 25 de outubro de 2019, um dia depois da coletiva do Sérgio Sete Câmara, e é óbvio que eu vou falar disso, né? Vou usar alguns pontos da coletiva para falar de uma coisa mais ampla, porque entenda, o meu negócio é o Atlético, né? Às vezes eu faço um vídeo sobre o jogo anterior, né? Às vezes eu faço um vídeo sobre o jogo que vai acontecer, às vezes eu faço um vídeo sobre o contexto do clube, e é sobre isso que eu vou falar hoje. Não é sobre a escalação para o time contra o São Paulo, não é sobre a situação do time em 2019, nem 2020, alguma coisa sobre 2020, obviamente, mas o que eu vou falar aqui tudo é sobre o clube, e aí eu vou usar, né, a coletiva, a repercussão da coletiva e tudo mais, para falar sobre o Atlético. Meu foco é o Atlético, sempre foi o Atlético. Não pessoas, né, para odiar ou para idolatrar. Nunca, sempre o Atlético. Entendam isso. E aí, mas é interessante que a galera me acusa de um monte de coisa, inclusive, principalmente, de defender diretoria. Todo mundo chega no Galo, eu defendo, né? É percepção das pessoas quando você não discorda de tudo. É quando você não critica tudo. E na minha opinião, criticar tudo não é ajudar em nada, né? Você não gosta de nada que uma pessoa faz, ou a pessoa é realmente péssima, totalmente incompetente, ou então você tem alguma coisa que é pessoal, você tem raiva da pessoa, né? Não do que ela está fazendo, está analisando o que ela está fazendo, o resultado. E como o meu objetivo é o Atlético, eu julgo pelo que a pessoa faz, o que eu acho melhor pelo Atlético ou pior para o Atlético. Simples. A pessoa sai, o Atlético fica, vem outro, eu analiso do mesmo jeito. Enfim, eu fui convidado para participar do programa da Rádio da Massa da manhã, e quando eu cheguei lá, a coletiva estava começando. E acabou que a coletiva durou 1h30, a gente não fez o programa praticamente, comentou depois, porque é óbvio, tinha que aproveitar o momento, né, de falar. Mas a gente passou lá 1h e pouca ouvindo a coletiva do presidente. E eu achei legal porque eu preferi não me manifestar muito, né? Porque já tem essa fama aí, essa idiotice, né, que a galera fala, alguns falam. E eu fiquei prestando atenção na reação de outros atleticanos ouvindo o presidente. E aí eu vi que na vida real, e isso é fato, eu tenho feito algumas coisas, né, pesquisas e tenho trabalhado com isso, o perfil do torcedor, e eu vejo que a internet é o lugar do barulho de quem está insatisfeito. Quem está satisfeito não fica o tempo todo falando, tá certo, eu gosto do presidente, eu acho que ele falou tá certo, ele falou eu concordo. Não fica. A grande maioria que se manifesta é a que não gosta. Então não a repercussão não representa a aceitação da torcida. Essa é a minha visão. Porque lá dentro tinha pessoas que estavam discordando e concordando. E é exatamente como eu faço, né? Então eu fico com o real, ao invés de ficar com o que parece pela internet. Mas vamos lá falar, adiantando que esse vídeo, assim como vários outros que eu faço, não serve para algumas pessoas. Não serve, os caras não aceitam. E esses perfis são principalmente os apaixonadinhos, os iludidos. Assim, apaixonado que eu falo é no sentido de gratidão excessiva, né, a pessoas também. Sempre que envolve pessoas, não esperem de mim, não contem comigo, vocês não vão concordar com nada que eu falo. Nem seja para idolatrar ou para pegar no pé, né? Ficar de birrinha com tudo que a pessoa faz ou fala. Não esperem de mim isso de nada, nem do Atlético, nem de política, nem de nada. Eu ouço o que a pessoa fala, concordo ou não com a ideia, e o meu relacionamento, a minha visão sobre a pessoa é o mesmo. O cara discorda de mim, eu passo a odiar ele automaticamente. Velho, isso é idiotice, isso é coisa de criança. Eu vejo muito velho, careca, barbudo, pelancudo fazendo isso na internet. E pra mim isso é uma idiotice. Você fala um negócio que eu não concordo, eu te odiei, agora eu vou te perseguir o resto da vida, enchendo o saco sobre bom dia quando você der bom dia. Isso é coisa idiota, velho, né? Então não esperem isso de mim.
E aí se você é um daqueles caras, tipo quando o cara perde a virgindade, né? A menina perde a virgindade, e aí você fica apaixonado com a pessoa, você acha que você vai transar só com ela o resto da vida. Aí quando você fica mais velho, você fala, não, como eu era retardado. Né? Todas as vezes que você transa é legal, todas as vezes vai ser legal. E não depende só de uma pessoa, né? Não é a pessoa que faz ficar tão legal e tal. Tem um sentimento, estou usando como exemplo, né? É transar que é legal. Então vão transar, vão viver, né? Segue a fila, velho, né? Não é ficar presa a pessoa porque ela te deu um momento legal. Isso serve para o Atlético. O exemplo que eu estou querendo usar é sobre, nossa, me deu o título, nos deu o título, volta fulano, volta Cuca, volta Calil, pelo amor de Deus, não fala mal do Calil, ele não deu a Libertadores. Foda-se, eu quero outra Libertadores, eu quero outra. Maluco faleceu, não tem como ele dar outra, eu quero outra. Não depende dele mais, não pode depender de quem estava lá em 2013, não pode. Então esses caras vão ficar putos com tudo que eu falar, obviamente, porque eu não estou preso a pessoas pela idolatria, estou preso ao Atlético. E se o Calil, né, até o Márcio Kadar, que foi, na minha opinião, injustamente expulso do conselho, porque questionou demais, aí ele é um crítico que eu acompanho muito, não concordo com tudo que ele fala, mas concordo com várias outras coisas, e presto muita atenção no que ele fala. E hoje mesmo, dia 25, ele comentou que o Calil é o cara recente que viu a grandeza do Atlético, o único dirigente que viu a grandeza do Atlético. É lógico que ele foi crítico à entrevista do coletivo do Sete Câmara, e era disso que ele estava falando. Mas quem disse que o Calil reconhece a grandeza do Atlético? A minha visão hoje é que ele fez por ele. Ele quer ser o maior presidente da história do Atlético e pronto, acabou. A grandeza do Atlético não pode ficar abaixo do ego dele, né? Ele tem que deixar o Galo seguir a vida e outros presidentes ganharem 2 Libertadores, outro presidente ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, porque o Galo, que é o importante, não é o Calil ser maior presidente da história e manter isso que eu vou apoiar. Eu apoio que ele deixe de ser o maior presidente da história rápido, que isso implica em outro presidente ganhar mais que ele títulos pelo Atlético. Enfim, discordo. A galera vai pirar. Eu não sou grato ao Calil? Claro que eu sou, velho. Eu só não acho que o Atlético pode depender dele mais. Porque a briga política toda do Atlético, e de lá pra cá, né, Sete Câmara e Nepomuceno, foi ele quem colocou, o conselho é ele quem decide quem entra e quem sai. Tá errado. Tá errado. Né? Eu não concordo, não vou concordar com isso jamais. Inclusive, né, a minha opinião, a minha percepção, não sei nada de bastidor e não sei mesmo, mas a minha percepção é que quando os caras desobedeceram ele destrói o cara e inviabiliza o trabalho do cara. Isso está errado, isso prejudica o Atlético. Por exemplo, Sete Câmara. Não concordo com tudo que ele faz, mas eu quero que ele saia. Se ele sair agora, tem 1 ano aí para ser gerido por quem? Pelo Lázaro? Pelo Gropen? Por quem? Pode ser pior. Então, eu vou continuar criticando ele e não vou fazer nada contra ele que vá prejudicar o Atlético, porque o foco é o Atlético. O outro tipo de torcedor é o torcedor contrário, é o torcedor birrento. E esses caras, né, o perfil, né, não é nada contra as pessoas, é contra essa parte né, esse comportamento da pessoa. São os caras que acham que o Atlético é deles, né? O torcedor, todo atleticano para mim é ciumento, mas tem uma galera que acha que o Atlético é deles. E se o Atlético não for gerido do jeito que eles querem, eles vão infernizar quem quer que seja que esteja lá. E isso foi com... Eu sempre falo isso aqui, velho. Isso aconteceu com o Nepomuceno, com o Maluf, com o Calil, com todo mundo. Os caras não gostam de ninguém. Velho, como que pode não deixar ninguém trabalhar? É tipo um comportamento assim, eu amo o Atlético. Você vai gerir o Atlético, eu vou te sabotar e você vai ter que fazer o melhor pelo Atlético, apesar de mim.
Ó, minha postura aqui, ó, eu sou oposição. Oposição, ok. Isso está acontecendo para mim bem parecido com a política do Brasil. Sou oposição. Não queria que você tivesse aí. Mas o Atlético é o mais importante. Então, ó, eu vou discordar de um monte de coisa e vou bater de frente, mas é para tomar a melhor decisão pelo Atlético. Isso é uma coisa. Agora, eu vou te atrapalhar enquanto você estiver aí. Isso não é oposição. Isso não é bom para o Atlético. Isso não faz bem para o Atlético. Eu vou te sabotar, porque eu não gosto de você. Isso é colocar a pessoa acima do Atlético também. Então não contem comigo para fazer isso. Eu não vou fazer isso. E tem essa galera acha que quem pensa diferente também não é atleticano. Nem que fala comigo que eu não sou atleticano. A puta que pariu. Eu tô quase 40 anos, nasci no estádio. O cara acha que com 70 mil pessoas lá, se eu não tava do lado dele, eu não tava no estádio. Ah, vai se fuder. Não é atleticano mais atleticano que ninguém, não. Tem nem que estar a 200 km de Belo Horizonte, talvez nem vai ao estádio, e você não é mais atleticano que ninguém. O Galo não é seu. O cara pensa diferente de você e ama o Galo tanto quanto. Tem 9 milhões de atleticanos, 10 milhões, sei lá quantos milhões de atleticanos. Tem muito negro que pensa diferente e quer o bem do Atlético. Então vamos parar de dar moral para esses caras. Não gosta do Sete Câmara, todo mundo que contrata, o cara é ruim. Todo jogador que chega é péssimo. Tudo que alguém fala merda sobre o Atlético, o cara vai lá e concordo com você porque eu odeio o Sete Câmara. Vai pro inferno, velho. Tá errado isso. O Sete Câmara é bom? Não tô defendendo o Sete Câmara. Mas, porra, o cara fala 1h30, você discordou de tudo? Não é possível que você discordou de tudo? Velho, cá pra nós, o Flamengo goleia lá o Grêmio. O Flamengo começou alguma coisa em 2012. Os caras comeram bosta durante uns 5 anos. Em 2014 o Atlético estava goleando o Flamengo. E o Flamengo já ganhava 2 vezes mais que o Atlético só de televisão. E o Atlético estava goleando o Flamengo todo seguido. Todo jogo o Atlético metia 4 no Flamengo. Eles já estavam fazendo o projeto que deu resultado agora. E é isso que eu falo há anos no Atlético. A gente tem que saber esperar por alguma coisa. Se você ataca a pessoa que está fazendo, mesmo que você não esteja vendo o resultado, nunca vai sair do lugar. É isso. O Flamengo é um resultado de um trabalho. Os caras acham, pra você ter uma ideia de como, quando foca na pessoa, a crítica fica idiota. Os caras acham que o que deu o resultado no Flamengo hoje é o Jorge Jesus, que chegou há 3, 4 meses. É impossível você falar que um time do nível do Flamengo é resultado de um treinador, de uma troca de treinador. Isso é a cereja do bolo, tipo, tá tudo pronto. O Calil falou isso em 2011, o Calil fala isso aqui todo dia. O Calil, no 3º ano, pensando em reeleição, ele falou, não sei se eu vou ganhar, mas o que eu sei é que eu deixei o Atlético pronto para título. Se a gente vai ganhar também, se o Atlético vai ser campeão de fato, eu não sei, mas está pronto, Então vamos supor que o Calil não ganhasse a eleição, assumisse outro e fosse campeão da Libertadores. O trabalho começou em 2009, na verdade começou em 2010. A chegada do Maluf para mim foi o ponto em que começou e foi dar resultado lá em 2013. Então agora vai falar que o resultado é porque chegou o técnico. Inclusive os caras colocam como fórmula de sucesso trocar de técnico. Tá de sacanagem, Tá de sacanagem. Enfim, outra coisa, desses caras que acham que é mais atleticano que todo mundo, só eu que vejo a verdade, vocês não vê nada. O cara acha que... Eu vejo isso, amigo meu, o Fael fala isso. O Atlético tem que trazer logo o Cuca pra dar errado e aí a torcida parar de pedir ele. Velho, que coisa idiota. A torcida do Atlético é formada por homens, mulheres, óbvio, por gente adulta. E falar isso é se colocar como uma criança. Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses e um filho de 6 anos. A minha filha faz isso. Não tem 2 anos, ela não tem 2 anos. É como se eu falasse com ela, vou deixar você cair, aquele papo de pai fudidão, Vou deixar você cair pra você aprender que não pode subir aí.
É a mesma coisa, só que você está falando de uma pessoa de 40 anos, ou um cara de 30 e tantos anos. Eu quero que venha o Cuca para eu aprender a parar de pedir ele. Que coisa imbecil! O foco é o Cuca ou o Atlético? Caralho! Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de falar isso. Né? O Cuca voltar para fuder o Atlético para você parar de pedir o Cuca. Você não consegue parar de pedir o Cuca? Você não tem raciocínio? Você não tem idade mental para falar, ô, velho, já encheu, né, velho? O Cuca já mostrou que não é isso tudo. O Cuca tinha um trabalho de 3 anos antes dele. E depois teve um time na mão dele que ganhou menos do que deveria. É esse o negócio do Cuca. Se ele vier para formar time, eu concordo que ele é foda para isso. Mas depois que formar time, vaza e traz um cara que é estratégico para ganhar título. Porque ganharia muito mais que o Cuca. Ganharia. Um cara que entende estratégia de jogo ganharia mais título que o Cuca. E ganharia a Libertadores sem cagaço. Com certeza. Enfim. Da coletiva, vou falar aqui rapidaço, né? Porque eu já falei demais. Assim, eu tento falar só do Atlético, mas a minha oportunidade agora vai ter a ouvidoria, eu vou falar sobre isso, vai ter ouvidoria. Mas até então, eu só tenho como falar para a torcida. Então para que isso, você culpa a torcida, você culpa não sei o que. Não, não. Eu falo para a torcida. Então o que eu tenho que falar não é sobre o Sete Câmara. Agora eu vou falar sobre o Sete Câmara na ouvidoria. Mas eu falo para gente, vamos parar com isso, gente, vamos fazer isso, gente, vocês acham melhor isso, gente, a solução não é essa. É porque eu falo para vocês, não é culpar ninguém. O meu objetivo é falar com vocês. Então tem hora que eu vejo umas coisas que é igual uma hora e meia de coletiva. Nego não viu, ouviu falar e já tem opinião formada que não concorda com nada, que foi tudo errado. Pelo amor de Deus, velho. É o Atlético. Você gosta ou não, é o presidente do Atlético. Dá sua opinião pensando no Atlético. Para de focar no cara. Ou para de focar na crise que você quer criar. Ou para de dar moral para nego que quer criar crise, pelo amor de Deus. É pelo Atlético, não é pelo porra do Sete Câmara. A mesma coisa o Calil. Não é por idolatria ao Calil, não é por ódio ao Sete Câmara. Tem que ser pelo Atlético, pelo amor de Deus. Mas vamos falar da coletiva. Discordo dele. Ele não esclareceu a dívida. Ele falou que a dívida é de 700 milhões. Tantos é tributária, tantos dá para negociar. Mas ele não falou como chegou nessa dívida aí, que aumentou muito, inclusive. Talvez ele podia falar, tem juros que é incontrolável, nós não conseguimos diminuir essa dívida que gera juros e aumenta naturalmente. Porque a galera sempre vai pensar que é por causa do xará. A dívida do Galo aumenta 200 milhões por ano porque o xará. É por causa do Hernandes, que eles não gostam, já decidiu que é ruim. Os caras acham que a contratação de um jogador dobrou a dívida do Galo. Viabilizar o clube não é apequená-lo, isso é a minha opinião, né? Porque ele falou sobre viabilizar o clube, né? Deixar o Atlético pronto para ganhar título, para ser protagonista e tal. Tá certíssimo, tá certíssimo. E algumas pessoas falam, não tem nada disso, você ficar diminuindo a receita, o time, gastar no time, gastar pouco no time, diminui a receita. Não, a receita de torcedor, ontem o cara discutiu comigo, ele trouxe dados, ele trouxe. E aí ele tava desmentindo a informação que ele me mostrou. As receitas de torcida tem limite. A média dos grandes é de 15% mais ou menos. 15%. Então imagina assim, um timaço fudido, né, que vai encher estádio, aumentar sócio torcedor, 15% da receita, mais ou menos. É porque é lógico, no ano que aquele time tá foda, a receita vai subir, aí vai lá para uns 25%, 30% da receita do clube no ano. Mas a média, aí o time é lógico, o time às vezes não ganha, às vezes já perde 2, 3 jogadores, vai voltar para a média de 15% de receita do torcedor. Um time caríssimo, né, com 15% da receita anual dele, não dá para sustentar. Ou seja, esse papo de que um time se paga, a torcida compra camisa, a torcida vai ao estádio, isso é mentira, isso não existe. Né, isso é balela. O time caro é gasto. É lógico que eu quero um time caro, o clube tem que ser viabilizado para que ele tenha time caro sempre e consiga viver. Né? Agora, contar que pode contratar que a gente não paga. É 15%, pega a receita do Atlético, 300, 400 milhões por ano no máximo, 15% disso
é de torcedor. Então o torcedor tem limite, a participação do torcedor. Não dá para bancar um time confiando que o torcedor vai pagar a conta. Não dá. Isso não é opinião minha, não. Não sou eu que estou falando. Os caras que estudam trazem as informações, eu leio e estou passando para vocês. Se quiser discutir, a gente discute, mas a fonte, você vai discutir com ela lá, se você não concorda com isso. Então, é mais do que certo, né? Se tiver que parar um tempo, o Flamengo parou desde 2012. Ganhou uma Copa do Brasil e está vendo o resultado só agora. Resultado mesmo, de time, falando, ó, agora nós vamos ganhar tudo. Está vendo só agora. 7 anos esperando, beleza? Então, não vai acontecer em 2020. Isso eu tenho falado há muitos vídeos. Formar time para um clube, não para o técnico. Concordo, isso ninguém pode me cobrar que eu estou defendendo o Sete Câmara, porque eu falo muito antes dele. O técnico é parte. É a mesma coisa que eu falo sobre o Jorge Jesus. O Jorge Jesus veio numa estrutura pronta há 7 anos e falou aqui, Jorge Jesus, olha o time que você tem. É lógico que ele é foda, mas ele é parte de um projeto. Inclusive, troca de técnico não implica em fim de um projeto. Às vezes, igual eu sugeri aqui o Cuca, você traz um treinador para uma coisa, mantém o projeto, troca o treinador porque eu estou em outra fase. Agora estou na fase de colher os resultados. E esse treinador já não serve mais. Dando exemplo. Então, formar time para o clube. Uma filosofia de jogo que é responsabilidade do Rui Costa definir. Rejuvenescer o elenco e formar jogadores. Ele falou a mesma coisa que ele falou quando ele assumiu e não aplicou, né? E inclusive essa parte aqui de contratar um time para o clube e não para o técnico é o contrário do que ele fez em 2018 com o Oswaldo. Ele contratou, o Oswaldo veio e já colocou um monte de jogador ruim indicado pelo Oswaldo. Então provavelmente, lógico que ele fugiu de assumir esse erro, né? Assim, como exemplo, mas provavelmente ele falou isso porque ele aprendeu a lição. Lá ele contratou, ele e o Alexandre Galo, né? Contratou para o Oswaldo e agora ele já está falando, não tem que contratar para o treinador não, contrato para o perfil do Atlético, o treinador ajuda, mas se o treinador sair, o projeto tem que continuar. Que papo, você defende continuidade, não, defende continuidade do projeto. O que eu falo de troca de técnico é, se você viu primeira fase ruim, perdeu 3 jogos, demite o técnico, é porque o projeto também vai pro saco, você não tem convicção nenhuma. Que mais? Conselho qualificado e talvez o melhor do Brasil. Isso pra mim foi pior do que ele falou. Pior. Ele praticamente declarou lá, tá aberta a eleição da presidência do Atlético para 2021. Foi praticamente isso. Porque falar que o Conselho do Atlético é um dos melhores do Brasil é um absurdo. A votação do estádio, a torcida teve que ir lá, a gente foi, ficou lá o cara falando, estádio bonito, estádio novo, não sei o quê, bom para os seus filhos, bom para os seus parentes. A gente teve que ir lá, porque o Conselho não queria ir votar. O Betinho ligou para um monte de conselheiro, você vai votar? Vou votar. Por favor, não falte a votação. É esse o conselho que ele está chamando de um dos melhores do Brasil. Você tem que pedir pro cara para dar quórum numa decisão de aprovar um estádio do clube. Não é. Né? Mas ele estava fazendo campanha. Pelo contrário, se ele tomar o conselho do Calil, a merda continua, ele só mudou e na verdade nem é ele. Eu até falei há umas semanas atrás, se esse vídeo for cortado eu vou postar ele do mesmo jeito, porque meu celular é uma bosta, mas ficou longo, mas necessário. Eu falei algumas semanas atrás que se ele tentasse a reeleição e ganhasse do Calil, para mim já era um bom sinal, independente do que ele vai fazer no Atlético, né? Eu já veria como um bom sinal a saída do Calil, perda de força do Calil do Conselho, porque para mim o Calil tem um poder excessivo no Atlético e nocivo também. Mas aí, quando o Calil deu aquela declaração lá da venda do Diamond, aí eu fui me informar, a galera comentando, as matérias falando que o Sete Câmara está fechado, é com o Ricardo Guimarães. E tanto o Calil quanto o Ricardo Guimarães têm acusação de enriquecimento ilícito no Atlético. Vocês sabiam disso? Isso, matéria, não estou inventando não, essa matéria da época. Se rolasse um negócio desse hoje com o Sete Câmara, você imagina o que seria? Mas o Calil é muito grande, a torcida sempre respeitou muito o Calil. Mas existe. Tanto o Calil quanto o Sete Câmara emprestaram dinheiro para o Atlético e receberam juros excessivos, foram
acusados de enriquecimento ilícito, e a justificativa do Calil foi: o Atlético é uma instituição privada e o conselho aprovou. Esse conselho aqui que o Sete Câmara falou que é o melhor. Ele falou tipo assim: vocês não tem nada com isso, o conselho aprovou aqui. Só que aí depois você vai saber, o conselho é todo do Calil. Então, bom, eu tirem as suas conclusões. Quando você me vê falando que eu não tenho mais essa idolatria com o Calil, nunca tive, mas hoje eu já tenho, eu já me incomodo com a presença dele no Atlético. Aí o Sete Câmara também está apoiado pelo Ricardo Guimarães, que para mim também não é uma boa referência, né? Então nós estamos fodidos nesse caso. Agora, o conselho é bom? Não é mesmo. Ele fez campanha política ali. Por último, e mais importante, o melhor de tudo, é a ouvidoria do torcedor. E aí a galera fala: você quer uma boca lá no Atlético? Pronto, chegou, minha boca é essa, eu vou falar pra caramba lá, dar sugestão demais. Faça isso também. Usa esse canal. Não acredito que vai dar. Velho, eu confio na pessoa que tá lá. O Sete Câmara falou do JP, não é segredo mais. E, bom, eu confio. Eu vou usar demais. É a boca, finalmente, que eu tenho no Atlético. Agora, além de falar pra vocês aqui, eu vou falar muito lá. Faça isso também, abusa. Não é falar: para de escalar Patrick. Não é isso não, velho. É o clube. Para de focar nas pessoas. Nossa situação como instituição é séria. Lógico que eu preocupo com o jogo contra o São Paulo, vou preocupar com a escalação, vou preocupar com as contratações para 2020, cobro muito do Rui Costa o futebol, que ele comece a fazer alguma coisa no Atlético, porque realmente não deu tempo dele começar e de ser cobrado. Mas a situação da instituição é mais séria. Então essa ouvidoria vai ser muito usada por mim. Faça isso também. Beleza? Somem não. Grande abraço.